Na aula de hoje nós vamos ver sobre os três tipos de função, que são a injetora, a sobrejetora e a bijetora. Então nós vamos trabalhar para que esses três temas fiquem o mais claro possível. A primeira relação é o tipo injetor. Então vamos trabalhar com a função injetora. Vamos entender o que é isso. Então, qual o critério para uma função ser considerada injetora? É que cada elemento do domínio só pode ter apenas uma única imagem. Esse é o critério. Vamos ver agora como é que isso se aplica no gráfico. Nós vamos definir nosso domínio de 0 até esse ponto. Então a representação dele vai ser deste ponto até este ponto aqui. Então aqui é a minha imagem. Bom, mas a parte importante é que no caso da função injetora, para cada elemento de x, nós temos apenas uma única representação em y. Essa é a definição de injetora. Então nós temos aqui um determinado x e nós temos apenas uma única imagem em y. E qual a definição mais formal? E qual a definição mais formal de injetora? Vamos imaginar aqui 2x qualquer. Nós temos um x' e um x duas linhas. Esse x' nós temos uma representação que nós vamos chamar de y', e esse x duas linhas, um outro número qualquer, um número diferente, nós vamos ter um y duas linhas. O que é que nós estamos dizendo com isso? É que números diferentes em x vão ter representações diferentes em y. Então, de forma mais formal, nós podemos dizer que se nós temos um x1 diferente de um x2, isso vai implicar que um y1 será diferente de um y2. E o que é que isso significa? Que para x diferentes, nós vamos ter imagens diferentes. Então nós vimos a definição de injetora. Se essa é a definição de injetora, o que seria uma função não injetora? Seria, por exemplo, uma função desse tipo. E por que essa função seria considerada não injetora? Porque nós temos, olha, um x' e um x duas linhas. E a imagem? A imagem de x' vai ser y'. A imagem vai ser y'. E x duas linhas, a imagem dele vai ser y' também. Então nós temos elementos distintos no domínio com a mesma imagem. E nesse caso, a função é considerada não injetora. Mas uma observação importante. Mas apesar dessa função ser considerada como não injetora, ainda assim ela é considerada como função. Então, resumindo, quando nós tivermos x diferentes e eles tiverem representações em y diferentes, nós vamos ter uma função injetora. Quando nós tivermos x diferentes e o mesmo y, essa função é considerada não injetora. E nos diagramas, como é que nós vamos ter uma função não injetora? Quando nós tivermos uma função desse tipo. Quando nós tivermos uma função desse tipo. Então a imagem de B, vai ser y e a imagem de C também vai ser y. Então nós temos elementos diferentes com a mesma imagem. Então no caso, isso aqui é uma função não injetora. Então para ficar claro, para a função ser considerada injetora, x diferentes vai ter representações diferentes em y. Vai ter imagens diferentes. Essa é a condição para a nossa função ser injetora. Já no caso da função sobrejetora, o que nós vamos se importar é com contradomínio e com a imagem. Se esses valores são iguais ou se são diferentes.
Então, quando nós falamos sobre funções sobrejetoras, o que vai importar é esse conjunto aqui de destino. Então, a condição para ser sobrejetora é que o contradomínio seja igual à imagem. E é importante se revisar isso aí. Se revisar a aula sobre domínio, contradomínio e imagem. Esses três conceitos têm que estar bem claros. Senão não dá para entender os tipos de função. Então, um conselho que a gente dá é você rever a aula sobre domínio, contradomínio e imagem. Esses três conceitos têm que estar bem claros para se entender esses tipos de função. Então, na função sobrejetora, cada um dos elementos do contradomínio vai ser utilizado. Então, nós não temos sobra no contradomínio. Como nós não temos sobra no contradomínio, o contradomínio é igual à imagem. E quando isso acontece, o contradomínio é igual à imagem, nós vamos ter uma função sobrejetora. Então, na função sobrejetora, não sobra elementos do contradomínio. Ou seja, o contradomínio é igual à imagem. A gente pode pensar assim também, que na sobrejetora, o domínio e a imagem se sobrepõem. Um é exatamente o outro. Não tem diferença entre contradomínio e imagem. Os dois se sobrepõem na sobrejetora. Como nós vimos o que é uma sobrejetora, vamos ver agora o que seria não sobrejetora. Se nós tivéssemos aqui um elemento W não correspondido. Então, como está sobrando este elemento, nós temos que a imagem, que vai ser este e este aqui, vai ser diferente da imagem. O contradomínio vai ser diferente da imagem. Então, se sobra elementos no contradomínio, então nós temos uma função que é não sobrejetora. Para ficar mais claro ainda, nós vamos ver os gráficos. Como é que seria o gráfico de uma função sobrejetora e o gráfico de uma função não sobrejetora. Então, só relembrando, para a função ser sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem. Então, vamos ver aqui no gráfico. A função sobrejetora. Vamos imaginar que nós tenhamos uma função desse tipo e nós vamos ter que até esse ponto x' é o domínio. Então, aqui é o domínio. Que nós temos o contradomínio até esse ponto, y'. Então, esse aqui será o contradomínio. Então, para todo ponto do domínio, nós vamos ter uma imagem que está dentro do domínio. Não vai sobrar elementos no contradomínio. Nós vamos ter todos os pontos aqui. Então, como a imagem é igual ao contradomínio, então não sobra elementos dessa parte, não sobra elementos aqui, então nós temos uma função sobrejetora. Agora, como seria o gráfico de uma função não sobrejetora? Vamos imaginar essa mesma função. Ela está aqui e o meu domínio é até esse ponto x'. E no caso, a imagem dele vai ser em y'. Só que o meu contradomínio, eu vou definir. Eu posso definir o contradomínio. Meu contradomínio será de 0 até esse ponto aqui, vamos chamar assim, y', até esse ponto. Então, o que acontece? O meu contradomínio será de 0 até y', até esse ponto aqui mais acima. Já a minha imagem, ela vai de 0 até y'. Então, observa que tem essa parte aqui do contradomínio, essa parte aqui que não foi utilizada. Então, nós temos pontos que não têm correspondência no gráfico. Isso resulta que a imagem vai ser diferente do contradomínio. Nós vamos ter elementos do contradomínio sem correspondência na nossa função. Nesse caso,
nós temos uma função não sobrejetora. Agora um ponto importante. Eu poderia transformar uma função não sobrejetora em sobrejetora? A resposta é sim. Algumas vezes nós podemos redefinir o contradomínio e aí transformar uma função que é não sobrejetora em sobrejetora. Por exemplo, se nós redefiníssemos o contradomínio, ao invés de ser esse aqui, fosse de 0 até y', então nós teríamos que o contradomínio seria igual à imagem. E essa função voltaria a ser sobrejetora. Vamos imaginar essa função, que nós chamamos de y, pode ser também chamada f de x, que é função de x. Então, a função será o dobro de x. Vamos supor que o domínio é definido como os números naturais. Às vezes se pergunta por que foi definido o domínio como os números naturais? Porque nós que estamos fazendo o problema, nós estamos definindo. Poderíamos, por exemplo, ter definido o domínio como os números reais. Então, por algum motivo, não foi nosso interesse definir o domínio como os números reais. Então, o domínio será o conjunto dos números naturais. O domínio sendo o conjunto dos números naturais, o contradomínio também será o conjunto dos números naturais. É bom observar que aqui é infinito, isso aqui vai para mais infinito, aqui também é infinito, mas o próprio gráfico também é infinito. Então isso se prolonga indefinidamente. Agora é a questão da imagem. Então olha só, o domínio está sendo definido como dos números naturais e o contradomínio também é o conjunto dos números naturais. Só que a imagem, por exemplo, de 1 será 2. A imagem de 2 será o dobro, 4. De 3 será 6. Então o que acontece? Apesar do contradomínio ser todos os números naturais, a imagem só vai ser os números pares. Então, por exemplo, nós temos aqui o 3 ou 3,7 que não é imagem. Então nós temos números dentro do contradomínio que não é imagem. Então, nesse caso, como o contradomínio é o conjunto dos números naturais e a imagem são os números pares, nós temos que o contradomínio é diferente da imagem. Se o contradomínio é diferente da imagem, essa função é não sobrejetora. Então essa é a definição da função sobrejetora. É quando o contradomínio é igual à imagem.